Você sabe o que é caráter? Caráter, quando falam por aí, só usam de duas formas. Ou ele é um mau caráter ou ele é um bom caráter. Você é um bom caráter ou é um mau caráter? Na realidade, a gente vai ter que pensar direito essa questão. Caráter não tem a ver com o senso comum. Caráter é a forma que a mente do indivíduo se organiza para se defender. E um pensador lá atrás, um cara muito importante chamado Reich, começou a construir os tipos de caráter. Imagina você, que você desde pequenininho recebe tensões no corpo na medida que você precisa se defender de algo. Essas defesas vêm da área fisiológica do indivíduo, do cérebro. Regiões do cérebro como o hipotálamo, a região das emoções, como a amígdala cerebral, o medo e a raiva, todo o tempo mandando feixes de energia, mandando comunicações para o corpo, que a gente vai tensionando áreas do nosso corpo. E lá atrás, 1900 e alguma coisa, a gente tinha pessoas que não faziam musculação, que não treinavam o corpo e que naturalmente no seu desenvolvimento construíram uma psicodinâmica. E eu vou falar agora da psicodinâmica do caráter. O primeiro caráter é intitulado esquizoide. Esses nomes são muito diferentes porque nascem no berço da medicina. E naquela época não se tinha 150 patologias como se tem hoje. Eram só 4. Então eles tinham que usar as patologias mais próximas da definição. Esquizoidia seria o indivíduo que recebe ameaça no início, quando chega icterícia, não vai para o colo da mãe, fórceps, tem que nascer à força, acontece complicações no parto, em especial nos primeiros 6 meses de vida. Isso vai trazendo tensões para aquele pequeno cérebro e esse cérebro vai mandando essas emoções para o corpo de forma crônica, todo momento. Isso vai formando um corpo onde os braços ficam longilíneos, ficam na frente. Eles querem pegar coisas e serão sobreviventes. A escápula vai ser mais fechada dessas pessoas e o braço mais longilíneo, fazendo com que o caráter da sobrevivência, o caráter sobrevivente, passe a ser um caráter esquizoide. Ou seja, muita ameaça e ele teve que de alguma forma dar conta da vida. Serão excelentes em negócio para reter riqueza, para economizar, para sobreviver. Nunca passarão fome, sempre darão um jeito na vida com o seu trabalho e com as suas habilidades de reter. Depois, essas pequenas contrações corporais vão formando um outro tipo de defesa, um outro tipo de caráter, que é o caráter da fase oral. São indivíduos que serão muito fixados no aparelho oral, receberão teta demais, receberão muita coisa pela boca ou receberão muito pouco. Isso vai fazer que eles desejem ou que tenham tido demais. Isso vai fazer com que eles usem mais esse aparelho e essas tensões vão fazer com que o pescoço seja mais fortificado, que essa região seja mais protuberante, colocada mais à frente, e ele vai aprendendo a usar as estratégias de persuasão pela fala. São indivíduos de colocar pouco a mão na massa. Os esquizoides têm mais a mão na massa, eles serão mais sobreviventes, são excelentes operadores. Agora, já na gestão, o oral será comandador, líder persuasivo, vai falar mais, vai ter fixações na boca, vai gostar de chupar mais coisas, roer unha, beber e ao mesmo tempo falar e persuadir, argumentar bem e de alguma forma usar pouco os braços, mas mais a sua boca.
As profissões orais são muito naturais, são padrões de caráter, muitas vezes, em comunicadores, por exemplo, ou líderes que têm ou expressam carisma com a sua fala. Depois, existe uma outra fase do bebê. Essas contrações vão se dar numa outra condição, chamado psicopáticos. São bebês que no momento que precisou tirar a fralda, eles tiveram poucos limites. E eles deglustaram, comeram muita coisa e o aparelho corporal, o tronco é inflado muito mais do que os membros, as pernas e os braços. Então, naquela época, se fazia uma coisa chamada análise do caráter, retirando a roupa do indivíduo e olhando as proporções. Então, alguém muito inflado no seu tronco, com braços finos e pernas finas, um dos exercícios, me lembro, na psicologia, era cortar pernas e braços em fotos e ver se parecia que combinava com aquele tronco. E é muito interessante, porque não combina. E esse caráter são os caráteres tirânicos, a energia vem toda para ele, eles são mais egocêntricos, eles colocam a energia mais neles e controlam as outras pessoas por tirania, deixa a pessoa ir fazer para ele errar, para depois voltar e pedir ajuda. Então são mais tirânicos no controle. Eles colocam indivíduos em situações, problemas para mostrar eu sei resolver ou eu sou importante para você. Isso tudo no nível inconsciente da psicodinâmica, como a gente viu na explicação de outros vídeos. Ainda no caráter psicopático, existe um tipo de sedução de beleza. Como a energia vem muito para eles aqui, então eles seduzem as outras pessoas e em determinados momentos as pessoas se sentem dependentes daquele carisma, daquela sedução, daquela beleza, e assim eles controlam as pessoas. Um outro caráter ainda que vem logo depois da fase oral é o caráter sádico canibal ou masoquista. São indivíduos onde a energia foi muito retida na pelve. E aí o bumbum, a bunda fica para dentro, são indivíduos sem bunda. Então, como se um rabo de cachorro com raiva, como se ele andasse pondo a bunda para frente. São indivíduos que são servidores, são excelentes colaboradores, indivíduos que de alguma forma servem para lá na frente pedir o troco por isso. Por isso, a postura é tomando atrás, oferecendo e lá na frente ele precisa enfiar alguma coisa em alguém. Então, temporariamente, são indivíduos muito solícitos, que se doam muito. Na área de gestão, são excelentes braços direitos temporariamente. E por fim, um quinto caráter chamado rígido. As pernas são grossas e nessa teoria da análise do caráter, depois de Reich vem o Alexander Lowen, que foi um pensador que organizou isso melhor, com muito sentido. Isso é incrível como as pessoas que não trabalham o corpo, que não fazem musculação, buscam a simetria, na realidade a gente vê com muita precisão o tipo de caráter do indivíduo. Os rígidos possuem ground, em inglês solo, chão, terra. Então as pernas são sempre mais grossas que o corpo. Eles são rígidos porque eles conseguem se apoiar e eles têm mais o pé no chão. Em negócios, são as pessoas que possuem maior grau de prosperidade a longo prazo. Eles sabem discernir coisas e sabem ver, nesse momento não dá, a ousadia deles sempre analisa um risco melhor. Então os rígidos possuem as pernas grossas e trazem mais segurança a uma empresa, a uma família, a um filho. E o que acontece nessa teoria da psicodinâmica? O indivíduo tem um caráter que é predominante nele, que domina, por exemplo, 60%, 70% dele. E um outro, por exemplo, que domina 20%, 30%. Podendo existir na gente uma mescla de pessoas assim. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa me contando que um casal de namorados se separaram e ele foi na casa da pessoa e tirou de shampoo, de coisas na geladeira, de boné, tênis que eram velhos
E justamente ele contando desse indivíduo, é um indivíduo grandão aqui assim, então é um indivíduo psicopático, quer dizer, ele tiraniza as pessoas. Aquilo ali certamente tinha uma direção para punir a pessoa, para ser tirânico. Esses são os psicopáticos. A gente pode ter 2, 3. Psicopático oral significa predominantemente egocentrado e tirânico no jeitão de funcionar com as pessoas, e em seguida oral, psicopático oral, sedutores pelo aparelho oral, eloquentes, persuasivos, e assim funciona o psicodinamismo do caráter. É uma pena que Reich morreu na prisão e por isso as universidades de psicologia hoje não dão mais análise do caráter. É uma pena, porque a época que eu iniciei um processo de conhecimento sobre isso e me tratei com um Reichiano, depois com um Louista, que são essas pessoas que deram origem a essa área. De fato, às vezes num corpo a gente consegue perceber características de comportamento. Se você gostou disso, segue aí no link, é só clicar, você vai ter um e-book onde ali está discorrendo os tipos de caráter, tá bom? Um beijo no seu coração, até a semana que vem com a psicodinâmica, em gestão e nas relações. Tchau!